invocando a proteção de Deus e verificando a existência de quórum, declaro aberta a sessão ordinária do dia 22 de junho de 2020. Solicito à diretora de comunicação, Thaís Vargas, para que proceda a leitura das correspondências que se encontram nos anais da Casa. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Passamos então para a leitura das correspondências expedidas. Ofício da Presidência ao Poder Executivo Municipal solicitando informações em relação à execução das emendas impositivas da Casa. Ofício da Presidência ao Poder Executivo Municipal reiterando o pedido de informação de número 33 de 2020, encaminhado através do ofício de número 126 de 2020. Ofício da Presidência ao Poder Executivo Municipal, solicitando informações em relação à Lei nº 4.507 de 2019, referente às filas preferenciais e vagas de estacionamento aos portadores de fibromialgia. Ofício ao Poder Executivo Municipal, remetendo o pedido de informação formulado pelo vereador Oswaldo Grigolo Júnior, do PDT, e protocolado por esta Casa Legislativa sob o número 52 de 2020. Assunto: que seja remetida a resposta ao pedido de informação de número 5 de 2020, onde solicita a lista completa das filas de espera de todos os exames e consultas que são encaminhados pelo DACA. Eram estas as correspondências de hoje, presidente. Obrigada, Thaís. Muito boa tarde a todos os colegas e as pessoas que nos acompanham. No grande expediente. Líder da oposição. Senhora presidente, boa tarde. Boa tarde, colegas. Boa tarde, pessoal da casa, pessoal que acompanha pelo Facebook. Mais uma semana que começamos, com a graça de Deus. E hoje também é um dia de agradecer pela vida, né? E pela presença tão querida de Dom Orlando Dotti aqui em nossa cidade. 90 anos. 90 anos emprestando sabedoria a todos nós, esse nosso bispo emérito da Diocese de Vacaria. Cidadão vacariense, profeta contemporâneo. Quero aqui agradecer a Dom Orlando Dotti pelo seu testemunho, por todos esses anos de compromisso e amor à vida, né, dignidade. Meus parabéns, Dom Orlando Dotti. Muitas pessoas fizeram isso nas redes sociais, nas rádios. E nós aqui da liderança e vereadores de oposição, a quem eu tomo a liberdade de falar por todos os colegas, e assim provavelmente o farão, estamos aqui abraçando e agradecendo, porque muitos são considerados mitos nessa vida, né, sem ter um exemplo digno de vida. E Dom Orlando Dotti nos mostrou muito, e nos mostra ainda nos dias de hoje, como é fazer a diferença em vários setores, em várias oportunidades, numa simples conversa, num olhar, com um discernimento realmente divino, que é esse dom que Deus lhe deu e ele sabe distribuir tão bem entre as pessoas. Viva a vida então, Dom Orlando Dotti. Obrigado por tantos ensinamentos à nossa comunidade, por lutar pela nossa comunidade, pela visão pluralista que tens e sempre teve, pela defesa dos mais fracos, pela defesa dos excluídos muitas vezes. Parabéns pelo seu aniversário e muito obrigado pelo que sempre faz por todos nós aqui de Vacaria e nossa região. Senhora presidente, não poderia passar em branco essa homenagem de nós vereadores da oposição. Certamente o pessoal de situação também fará essa homenagem, porque ela é muito merecida pelo Dom Orlando Dotti. 90 anos e num discernimento tremendo desse, né, já é de se aplaudir. O que é de se vaiar, senhora presidente? São as entrevistas do nosso querido prefeito da cidade aí, usando, né, da imprensa, a qual não nos dá o mesmo espaço para que possamos também dar as nossas opiniões
E olha que a nossa opinião nem sempre é tão raivosa, tão chorosa assim. Então o prefeito vai e usa um espaço de um jornal, uma coluna, para falar que a CPI, que a oposição, que nós não temos nada a dar e nem a contribuir para a nossa cidade. Eu não sei, e falava com o vereador Mauro, se a gente fica feliz ou triste por essa propaganda que ele faz aí da força que tem a oposição aqui na Câmara de Vereadores. É uma força tão grande que leva um homem aí que tanto se gaba por fazer tantas obras em Vacaria a pensar em desistir de uma campanha à reeleição. Então essa força que o próprio prefeito diz aí nas rádios aí, e jornais e mundo afora, até para nós ela não era tão conhecida assim, essa força que nós temos de levá-lo a pensar em não concorrer, certo? Mas é claro que a gente não nasceu ontem e, como diz a gurizada ali fora, nem de touca. A gente sabe que são só palavras jogadas ao vento, né, para adquirir algum apoio, alguma publicidade. E isso faz parte da política, infelizmente, né, de estar aí jogando palavras ao vento e tentando denigrir de alguma forma aqueles que, de certa forma, né, fizeram uma oposição justa, consciente, né, e pela comunidade. Pois, como já somos repetitivos em falar, não só eu, como todos os vereadores de oposição, não votamos um projeto importante para Vacaria contra. Todos os projetos que nós votamos a favor foram em benefício à cidade. Hoje votaremos mais tantos. Foram tantas reuniões extraordinárias que nós aprovamos e apoiamos. Então, dessa oposição, ele só tem que levar uma boa lembrança. E fomos também, para encerrar, senhora presidente, um incentivador para que esse governo, que só se acordou agora, não passasse, né, mais um ano dormindo como foram os primeiros 2 anos. Obrigado. Com 5 minutos, líder do governo. Obrigado, presidente Silmari, meus nobres colegas, uma boa noite a todos, as vereadoras, quem está assistindo pelas redes sociais. Queremos parabenizar o prefeito Amadeu e todas as pessoas que participaram do desfile, os lojistas, supermercado, CDL e os demais que participaram para reverter a situação da bandeira vermelha. Graças a Deus conseguimos reverter essa situação, porque caso não tivesse acontecido isso, não sei o que seria de Vacaria, das pessoas daqui, as pessoas dos que trabalham, como queriam se manter sem seus empregos, seria muito difícil. Mas, como se diz aquele ditado, a união faz a força, e juntos a gente consegue o melhor para a nossa população. Graças a Deus que isso foi concretizado e realizado com muito esforço pela administração e por vários setores do nosso município que compartilharam e ajudaram para que isso fosse feito. Também quero parabenizar a administração no bairro, me fugiu até a memória do bairro, loteamento, área industrial lá embaixo, que eu estive visitando hoje de manhã aquelas pessoas. Alguns me diziam assim que nunca imaginaram que na vida iriam ganhar asfalto naquele bairro, por ser um bairro distante da nossa cidade, e nunca ninguém tinha pensado em melhorar a situação daquele local. Parabenizo o secretário João Alfredo, Paulo Chacho, a equipe que estão fazendo aquele trabalho lá. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, muito bem feito. Fui olhar aquela base de hoje, amanhã vão começar a soltar o asfalto em cima, então é uma coisa que a gente tem que parabenizar, sim. A gente tem que falar as coisas boas também que acontecem, não só as coisas ruins no nosso município. Também quero agradecer ao João Alfredo Cauã, uma emenda impositiva minha, que foi destinada para uma academia ao ar livre no loteamento São Mateus, o qual está quase pronta,
Hoje estive lá olhando, ficou muito bem feito. Vai ter toda a estrutura, porque é um bairro que a gente sabe que foi liberado, um bairro ilegal, não tinha as estruturas necessárias naquele loteamento, o qual poderia também ser feito um asfalto naquele local lá, mas é um dinheiro colocado fora, porque se logo tem que fazer a rede de esgoto, aquele asfalto vai ser totalmente cortado, então eu acho que é necessário esperar um pouco. Já estive falando com o presidente do bairro, o Sr. Reginaldo, ele também acha que tem que melhorar o bairro com britas e outras coisas e esperar, ver se a gente consegue regularizar aquele loteamento. E também espero uma notícia boa do jurídico e da prefeitura amanhã, para os nossos queridos amigos das bestas escolares aí, André, que amanhã o nosso secretário lá vai ter uma posição a respeito da não cobramento das taxas desse pessoal aí, que eu acho mais que justo, porque umas pessoas que fizeram a gestoria, não trabalharam um mês, vão ter que fazer 2 vezes mais, gastar R$1.000 sem ganhar nada. E eu acho que isso aí também a gente tem que se abraçar junto e lutar e tentar melhorar a situação. Também, como a gente falou junto lá com o secretário, a respeito de algumas cestas básicas, o qual eu não sei se vai ser possível, porque eles também precisariam muito, porque tem pessoas desse transporte aí que está passando necessidade, André, não vai pensar que é mentira. A gente entra em contato com a liderança desse pessoal aí, a gente sabe a dificuldade dessa gente. Mas vamos tentar o melhor também para eles, né? Porque eu acho que sem ganhar nada não se pode fazer nada. Não se pode pagar conta, não se pode pagar luz, não se pode pagar água. Então a gente tem que defender de unhas e dentes para ajudar esse pessoal. É aqui que nós estamos, é nessa hora, não só pensar na hora do voto, que eles podem nos ajudar. Nós temos que ajudar eles sempre. Quando eles precisarem de nós temos que estar junto, brigar por eles e dar a autonomia que eles também têm que ter. E no mais, quero desejar uma semana de saúde e paz a todos meus colegas. Um abraço para a presidente, boa sorte no trabalho e que Deus abençoe. Muito obrigada, colega Moacir. Líder do PSB. Muito obrigado, presidente. Quero desejar uma boa noite aos colegas vereadores e também fazer a nossa homenagem aqui ao aniversário do Dom Orlando Dotti, que está comemorando hoje 90 anos, que tenha muitos anos de vida e muitos anos de saúde também para continuar trabalhando aí, não somente pelo nosso município, mas também pela nossa região. Também gostaria, presidente, de aproveitar o espaço para falar sobre a passagem do seu Lauro Bigler, desejar os sentimentos da família. A gente sabe nesse momento de dor é importante a solidariedade que nós como vereadores temos que ter com os familiares. Então assim a gente ratifica o nosso voto de pesar pela grande perda do seu Lauro Bigler. Eu encaminhei para a senhora um ofício para notas de pesar pela Câmara também. Complementando o que o vereador Fernando, que ocupou o espaço da liderança da oposição, gostei de ver e quero de certa forma agradecer o atual prefeito pelo espaço em que nos coloca no Correio Vacarense. Correio Vacarense, confesso que fazia até um bom tempo que não lia, porque a única página que fala sobre a Câmara de Vereadores é aquele contrato que nós temos, que é elaborado, e diga-se de passagem, muito bem elaborado pela comunicação da Câmara de Vereadores. Mas nós tivemos um certo ibope, então, quando o prefeito comentou que estava cansado da sua oposição. Eu quero aqui parabenizar o grupo de oposição, sinal que estamos trabalhando direitinho. E, infelizmente, quando ele comentou que nunca viu uma Câmara tão fraca como esta, se eu fosse um vereador de situação, ficaria o meu repúdio pela falta de agradecimento da parte do prefeito, dizer que essa Câmara nunca viu uma Câmara tão fraca. Temos vereadores aí que metem a cara para tentar defender o governo, este desgoverno, votam a favor de CPI, mesmo com 95 crimes, e o prefeito sendo um tanto quanto mal agradecido com os vereadores de situação. Ainda bem que estamos do lado oposto. Para finalizar, sobre o estar meio cansado, o prefeito está meio cansado. Confesso para vocês que o prefeito municipal, ele quando se tornou prefeito, ele não sabia a diferença entre poder executivo e poder legislativo. Ele entrou na prefeitura tentando fiscalizar a gestão atrasada, principalmente a Secretaria de Habitação. Ele tentou abrir sindicância, mas ele teria que ter feito isso quando era vereador.
Aí quando o prefeito ele tentou abrir uma sindicância da gestão passada, mas agora, faltando 6 meses para a eleição, ele aprendeu o que é poder executivo, poder legislativo, e está tentando então usar a máquina a seu favor. No mais era isso aí. Muito obrigado. Liderança do PTB. Abra mão, presidente. Liderança do PL. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais colegas, quem nos acompanha no plenário, também quem nos acompanha pelas redes sociais. Presidente, sendo muito sucinto, parabenizar a comunidade de Vacaria no geral. A gente sabe que teve alguns colegas vereadores também envolvidos. Muitos dos colegas vereadores que não estiveram envolvidos na carreata também aqui demonstraram seu interesse, sua preocupação com o fechamento do comércio. Agradeço em especial também ao nosso deputado do PL, deputado Paparico, que também fez a sua parte, que é nossa obrigação, acho, vereador Aldo, é fazer o contato com nossas lideranças maiores, para que, finalmente, o governador entendesse que o município de Vacaria, por hora, tem suprido necessidades na área da saúde com relação ao coronavírus. A gente sabe que algumas demandas da saúde continuam esperando, muitas delas, inclusive, se dão justamente ao fato de estarem concentrados exclusivamente na área do Covid, mas é uma vitória para o município de Vacaria, uma vitória para a liderança, uma vitória dessa casa também, que muito demonstrou seu interesse. Como sempre digo aqui, a gente sempre que há necessidade faz críticas, mas também quando as coisas são feitas, pela atitude também que o prefeito teve essa coragem de manter essa semana o comércio aberto, que no mínimo Vacaria teria ganhado uma semana. Então é importante que a gente faça essas ressalvas e, acima de tudo, que a gente frise muito bem que quem ganha com isso é a comunidade, que os representantes estão fazendo o seu trabalho. Gostaria de encaminhar aqui ao líder da situação, o vereador Moacir. Também tive na área industrial, hoje tendo algumas conversas, a preocupação de alguns moradores é se todas as ruas onde passa o transporte coletivo serão asfaltadas. Que não sei se houve algum desencontro de informação, presidente Zé Maria, mas algumas pessoas de lá nos dizem que tem um trajeto lá que ficaria para uma próxima. Então não foi esse o projeto que essa casa aprovou no ano que se passou, com relação ao financiamento de 7 milhões, que seriam utilizados principalmente para as ruas do transporte coletivo. Então fica esse questionamento, tenho certeza que o vereador Moacir já irá nos sanar essa situação, e também fica a nossa convicção que o que passou por essa casa, o que foi acordado aqui com os vereadores, o projeto que veio aqui será cumprido. Então fica o nosso recado aos amigos lá da Industrial, que também fizeram contato conosco, que tenham essa certeza que as ruas que passam o transporte coletivo serão beneficiadas, assim como o projeto definia quando passou pela Câmara de Vereadores. A importância que se tem de ressaltar o trabalho que vem sendo feito pela assistência social, mas volto a reiterar o que falei na semana passada, presidente São Maria, muitas pessoas têm nos procurado diariamente, seja em nossas casas, seja em nossos gabinetes, seja por telefone, seja por amigos, que realmente a situação é complicada. Ele já pediu a Vossa Excelência e, se necessário, faremos uma visita. Acredito que a Fernanda tem feito um grande trabalho. A Fernanda muito solícita mesmo assim, o governo acertou na escolha da nova secretária lá, mas se realmente o que nos chega é que existem ainda alguns alimentos parados em alguns locais, sejam eles do mercado público ou na assistência social, que sejam esses distribuídos, porque não é momento de se estar guardando, como a senhora também já tinha comentado, que a sua comissão recebeu algumas informações. Como eu digo, saúde e alimento a gente não pensa em guardar para o mês que vem, a gente tem que cuidar quando o fato acontece, e a população está precisando, e assim esperamos que tenham agilidade nesse processo. Era isso, desejar uma boa semana a todos aí, e novamente nosso gabinete sempre aberto e à disposição da comunidade. O vereador Douglas, bem como o senhor falou, como disse o sociólogo Betinho, quem tem fome tem pressa. Não tem como ficar guardando, esperando o cadastro de pessoas que muitas vezes a gente sabe que nem tem condições de irem fazer esse cadastro. Líder dos republicanos. PSDB não fala hoje, senhora presidente. Mais para frente, vereador. Estou seguindo a nossa lista aqui. Tá, os republicanos. MDB. Depois
Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os internautas que nos acompanham nas redes sociais, eu quero me permitir, senhora presidente, nesse momento, fazer uma reverência especial aos profissionais que estão na linha de frente nesse momento no combate a esta pandemia, que são os profissionais da área da saúde. Os médicos, as médicas, os enfermeiros, as enfermeiras, as técnicas e os técnicos de enfermagem, os motoristas, senhora presidente, que prestam um trabalho exemplar. E aqui na casa temos o vereador Moacir, que sabe muito bem do trabalho e do denodo que é feito na Secretaria de Saúde por esta equipe, com grande grau de contaminação e de possibilidade dessa proliferação do vírus, e eles estão trabalhando na linha de frente. Ao pessoal da Odonto, as higienizadoras, farmacêuticos, do CAPES, as psicólogas, os estagiários, enfim, todos que estão trabalhando nesse momento e que posteriormente vão gerar para o país um grande debate, porque o tão esquecido e às vezes espezinhado SUS é o que está sustentando e atendendo o Brasil inteiro. E eu acredito que é chegado um momento a nível federal de ter um debate mais profundo sobre as prerrogativas dos planos de saúde e dessa robustez definitiva que o SUS precisa ter. Que eu repito, é um plano contemplador. Quando ele está bem gerido, quando ele está bem encaminhado e quando ele tem norte, ele tem projeto. Ele pode realmente fazer o atendimento desde lá da unidade básica, com os grupos de auxílio na prevenção, como ao tratamento de doenças mais graves, como a onco, o próprio transplante que nós temos no país é de prerrogativa da saúde pública. Então, isso remete um olhar importante para essas pessoas que estão todo dia fazendo seu trabalho. Mas muitos deles seguem uma agenda, um planejamento de quem está gerindo o município, o estado ou o país. Então, fica aqui minha admiração e meu pleno reconhecimento aos profissionais da área da saúde que estão incansáveis, trabalhando e se arriscando dioturnamente para combater essa pandemia. Senhora presidente, senhores vereadores, comemoramos com satisfação que Vacaria retorne à bandeira laranja e suas atividades comerciais estejam lado a lado com a preservação da vida. Isso é uma situação difícil que tem que ser calibrada momento a momento de como está a situação da saúde em vários municípios, em várias realidades, em vários momentos. Não é uma tarefa fácil. O gestor público precisa agir, e agindo ele pode errar, mas ainda assim ele precisa agir, porque não agir de fato já é errar. Então, houve movimentos positivos por parte da administração municipal, positivos por parte desta casa que se empenhou e de que os deputados se movimentaram para rever esta classificação. Nós votamos aqui moção de apoio, nós nos manifestamos e comemoramos esta vitória para o município.
Isso é muito importante. Então esse é meu registro, senhora presidente e senhores vereadores. Uma saudação, um salve muito especial a quem está na linha de frente, os profissionais da área da saúde, e recentemente a todos eles, que estão e vão combater o bom combate. E logo ali nós, se Deus quiser, estaremos saindo dessa situação caótica e retomando nossas vidas e podendo, enfim, viver mais plenamente. Muito obrigado, senhora presidente e senhores vereadores. Vereador Aldo, eu peço desculpa à liderança do PSDB. Senhora presidente, demais colegas aí que estão conosco aqui agora, a população também aí que nos assiste aí. Primeiramente quero deixar registrado essa bela carreata que foi feito aí, aonde que uma pessoa essencial naquele momento foi nosso amigo Moisés, senhora presidente aí da Unopar, que era 3 horas da manhã, Douglas, o senhor também estava lá conosco, lá era 3 horas da manhã, ele estava adicionando, Leandro, empresários, donos de mercado, Cindy Lojas, OAB, o comércio local, enfim, todo aí. Muitos não puderam ir, muitos tinham aí outros compromissos também, seus próprios estabelecimentos, mas foi uma ação, Douglas, André, Dondé também, a gente teve mais contato, Flávio, essa carreata, aliás, né? Essa carreata foi de grande influência, Leandro, porque mostrou a força do comércio. E o que me admira, às vezes, são pessoas, Dondé, lá na outra cidade, né? Mas olha, esse é papel do vereador, está ajudando, olha, esse é papel... Mas vem cá, senhora, a senhora mora onde? Eu moro em Blumenau, mas eu nasci em Vacaria, daí não arranjei emprego e fui para Blumenau. Então, tu imagina, uma pessoa que não arranjou emprego, teve que ir embora para Blumenau, ainda dizendo que é errada a ação dos comerciantes. Ah, vai rachar uma lenha, daí não tem como mesmo, né? Não tem... Olha só, se ela foi embora por causa de emprego, que não tinha emprego na cidade. Daí vem dizer que os comerciantes estão errados, tá? A se manifestar e atrás, com todos os cuidados que estão tendo, Leandro, né, Flávio? Para o comércio poder manter os empregos, que não é fácil. Logo vem o 13º, né? Tem uns que vão entrar em férias. Tem alimentos, Vanessa, nós somos em estabelecimentos, e posso dizer o nome de um aqui, da minha amiga Carmélia, tá? Que ela fez um estoque, Leandro, de refrigerante, ervilha, milho. E o que acabou acontecendo nesse momento? Os produtos daqui um dia já vão vencer. Daí as pessoas às vezes gostam de jogar pedra nos comerciantes. Ah, mas eu não preciso, eu vou lá no sítio, mato uma galinha. E quem não tem a galinha para comer daí? É como os colegas disseram, a hora é agora de ajudar, não adianta às vezes, depois que passar, depois que com uma epidemia, tá, acabar quebrando todo o comércio local, e daí, Moacir? Né, Graciotin? É uma situação muito difícil, e está de parabéns tudo. Está de parabéns o Executivo, porque mesmo pertencendo também ao partido do governo, né, manteve, até o último momento, Douglas, Moacir, manteve a posição de preservar o comércio aberto com todos os cuidados técnicos que nós temos. Mas o que me chama a atenção também, tá, é as pessoas. As pessoas, mas eu vou para a praça sem máscara porque eu não tenho comércio. Mas quem é que não tem um na família que não trabalha no comércio, na maçã? Então, às vezes, as pessoas se acham no direito de prejudicar as outras. E porque, muitas vezes ainda, né, tu vai precisar do comércio local, a economia vai subir, os preços vão subir, né, Papado? E nós precisamos, sim, preservar, André. E tu viu lá, junto conosco, quem estava lá, o Dondé, também estava lá na carreata, pessoas chorando, se abraçando, rezando um Pai Nosso, pedindo a Deus que conseguisse manter o comércio aberto, conseguisse ainda manter seus colaboradores em dia, pagando em dia os salários. Então, estão de parabéns essa vitória aí, mais uma vez, quero dizer que é do comércio local,
Nós, vereadores, nós tínhamos obrigação de estar lá, né, Douglas? Então, ajudando o comércio, ajudando Sindilojas, a OAB, né? Todos os comerciantes, cada um fazendo, era oficina mecânica, era borracheiro, todo mundo se unindo. Ainda tem pessoas que dizem que Vacaria não precisa crescer. Claro que precisa crescer. A gente também ouve palavras que a administração não estava atenta, que a administração estava dormindo, né? que a administração acordou agora. Mas já pensou se dessa forma a administração está dormindo, tanto de trabalho que fez, o tanto de obras que tem, se ela está mais acordada que um dia não tem mais serviço para fazer então. Porque nos últimos tempos que foi feito muito mais asfalto aí, por muitos dizem que não é de baixa qualidade, muito mais asfalto aqui dos últimos 40 anos. Então já pensou se está tudo acelerado, então está com a força total? Já tinha asfalto lá no interior, já tinha obras lá no interior, senhor presidente. Liderança do PSD. Abro mão, Vossa Excelência. Liderança do PDT. Muito obrigado, senhora presidente, senhores vereadores, a nossa assistência. Quero pedir a gentileza para retirar a máscara para ficar audível para quem nos acompanha. Senhora presidente, quero me somar aos cumprimentos dos colegas aos 90 anos que o Dom Orlando Dotti completa na data de hoje. Quem pôde ter a oportunidade de conviver, de conversar, de aprender com o Dom Orlando Dotti, sabe da importância dessa figura na história do município de Vacaria, principalmente da grandeza de ser humano que esse homem representa. Então, quero deixar aqui registrado também meus cumprimentos ao Dom Orlando Dotti, o trabalho que desenvolveu no município de Vacaria, especialmente que ele nunca se furtou de fazer aquilo que acreditava que era certo, que era defender as causas sociais, que era defender as pessoas que precisam desse aporte do poder público, que precisam ser priorizadas pelas políticas públicas para terem dignidade e para poderem sobreviver. Nesse mesmo sentido, quero também me somar essa questão do colega Fernando, para que nós, através de plenário de casa, pensemos também em fazer essa justa homenagem pelos 90 anos do Dom Orlando, isso naturalmente, se for regimentalmente possível. Senhora presidente, eu quero também comentar essa situação que o colega Mauro trouxe. Me causa certa estranheza quando a gente escuta alguém que deveria ter o papel de liderança, de buscar formar os consensos, ir para um jornal local fazer uma declaração como fez. Inclusive não fez só pelos vereadores da oposição, né? Foi muito claro no momento em que disse que esta legislatura era uma legislatura, nas palavras dele, fraca. Olha, se essa legislatura é fraca, eu acho que ele deveria agradecer, porque se nós fizéssemos e adotássemos o modus operandi da política como ela era, não sei se ele tinha concluído o primeiro ano de mandato. Dê graças a Deus de que nós aqui podemos ter nossas divergências, e particularmente sempre tive isso, de que, embora tenhamos divergências, mas a democracia é um valor sagrado que está acima de qualquer um de nós aqui. E aquilo que ela manifesta nas urnas deve ser respeitado, tanto lá quanto cá. E se essa Casa Legislativa faz o seu dever, ela deve ser cumprimentada. E o dever principal dessa casa não é ficar lustrando o ego de quem quer que seja. O dever dessa casa é fiscalizar e propor leis. Então vamos deixar as coisas bem claras nesse sentido. Quero também, nessa mesma questão que traz o colega Leandro, é muito importante as colocações que faz o colega Leandro, porque um país de dimensões continentais como o nosso, onde mais da metade da população não tem condições de trabalhar, ou melhor, de ter bons subsídios pelo seu trabalho, se nós não tivéssemos o sistema único de saúde, em que pese todos os seus defeitos e melhorias que precisam ser executadas, nós já estaríamos vivendo tempos bárbaros quanto à saúde pública. Nos Estados Unidos da América, nesse ano, está acontecendo a eleição presidencial, e um dos temas mais debatidos pelos americanos é que se crie um sistema de saúde universal, que atenda a todos. Porque nos Estados Unidos, quando uma pessoa fica doente, é sinônimo de que, além de doente, ela vai à falência. O sistema americano está na mão dos planos de saúde.
E os planos de saúde colocam diversos adendos para executar os seus serviços quando as pessoas precisam. Existem vários casos que já foram noticiados pelo mundo, de pessoas que tinham que escolher entre fazer um tratamento de saúde para salvar a vida do filho, ou ficarem com a sua estética, com os seus dentes, por exemplo, com a questão da sua dentição prejudicada. Fora outros tantos tratamentos que elas tinham que fazer, a escolha difícil de optar ou pelo filho ou por si próprios. Portanto, aqui no Brasil nós temos esse Sistema Único de Saúde que está dando, dentro das possibilidades e dentro das suas dificuldades, está dando respaldo e segurança mínima para a população. Natural que nós tenhamos vários pontos para serem melhorados, e aqui nós temos que falar que o grande problema que nós temos no Sistema Único de Saúde é de questão de financiamento. O Sistema Único de Saúde, quando foi pensado na Constituição de 88, se previa que ele deveria ter investimento mínimo de 8% do PIB do Brasil. O investimento que é feito hoje no SUS é de 3,7% do PIB. Portanto, com menos da metade do mínimo para funcionar, nós ainda temos uma rede equipada, estruturada, para pelo menos atender a população e para políticas públicas voltadas para a questão sanitária, que nesse momento, e mais do que nunca, são momentos de crise que a gente vê que se não for a mão do Estado, ninguém faz. E que nós precisamos fortalecer esses instrumentos e fortalecermos o interesse do coletivo. Portanto, é muito importante, sim, que a gente faça esse registro, o cumprimento aos profissionais e, sobretudo, que a gente valorize. E valorizar também é melhorar os equipamentos e as políticas públicas que nós temos no nosso país. Liderança do PP. Obrigado, colega presidente Selmari. Boa tarde, colegas vereadores, a todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero também entrar nesta seara de discussão a respeito do principalmente do nosso comércio aqui de Vacaria, que numa atitude, colegas vereadores, muito corajosa do nosso prefeito municipal, garantiu que o nosso comércio de Vacaria continuasse aberto e que não cedesse às intempéries, principalmente ao ato ditador do nosso governo estadual. Então, eu gostaria de parabenizar, deixar aqui registrado a minha satisfação de nós termos aqui um governo corajoso que não mediu esforços para estar defendendo principalmente a economia do nosso município. Nós sabemos, sim, que precisamos tomar todas as ações, fazer todas as atitudes e ações para prevenirmos contra o coronavírus, mas nós precisamos também cuidar da nossa economia, porque senão nós vamos passar fome. As pessoas lá dos nossos bairros já estão com muitas dificuldades e se nós fecharmos os postos de trabalho, certamente essas pessoas passarão ainda mais dificuldades. Então, parabenizo realmente o prefeito municipal por essa atitude corajosa de estar enfrentando o governo do Estado numa ação temerária tomada por ele, uma vez que colocou a nossa região em bandeira vermelha. Então, parabenizo e quero deixar registrado. Mas, senhora presidente, colegas vereadores, eu recebi no dia de hoje, e estou muito feliz realmente, em que foi empenhados recursos para a pavimentação da estrada que dá acesso ao Instituto Federal. Então, eu gostaria de agradecer aqui ao deputado federal Alceu Moreira, que esteve aqui no rodeio da Vacaria e garantiu que faria esse apontamento para que o município de Vacaria fizesse a pavimentação até o Instituto Federal, porque nós sabemos quantos alunos, professores e pessoas que trabalham lá no Instituto dependem desse acesso, de um acesso de qualidade, de um acesso que realmente dê condições para as pessoas chegarem até aquela repartição de ensino. Então, eu fico muito feliz que esse recurso hoje foi empenhado e nós vencendo essas questões burocráticas, colega Marcelo, nós estaremos pavimentando o acesso até o Instituto Federal. Então, isso nos deixa muito contente, muito feliz realmente, porque o nosso trabalho vem dando resultados e resultados muito positivos que vêm impactar diretamente na vida das pessoas, principalmente na questão do ensino.
Eu estava respondendo, colega seu Mari, em algumas postagens que eu fiz para uma certa pessoa aqui, que inclusive, diga-se passagem, deve ser um fake, mas tudo bem, a gente responde educadamente, que nós precisamos investir na nossa educação, principalmente, para que depois as empresas, principalmente as empresas multinacionais, que nós somos muito cobrados, que venham para o nosso município, eles tenham essa certeza que Vacaria tem um índice de ensino de qualidade, senão as empresas não vão cair de paraquedas. Então nós precisamos investir na educação, no instituto, nos demais órgãos de ensino aqui do nosso município. Então, isso nos deixa muito contente, muito feliz, porque é esse o trabalho que nós nos propusemos a fazer desde o início do nosso mandato. Outra situação também, colega seu Mari, é o empenho de R$220 mil também para o hospital, que também é um recurso do deputado federal seu Moreira, que também está sendo feito o empenho, colega Marcelo. E nada mais importante também eu gostaria de salientar aqui do que os poços artesianos, que também foi uma conquista que nós tivemos numa solicitação que nós fizemos para a FUNASA. Então, são todas ações, colega seu Mari, que a gente vem tomando para que a gente possa contribuir, colega Marcelo. Que a gente não fique só na seara das críticas, mas que a gente construa algo também para as pessoas, para a nossa comunidade. Eu acho que ficar somente nas críticas é muito superficial. Nós temos que trabalhar, desenvolver, fazer algo. Então é esse o nosso espírito de trabalho, é por isso que nós estamos todos os dias nos dedicando integralmente ao nosso mandato, para que nós possamos, sim, entregar um trabalho de qualidade e um trabalho que venha realmente a mudar a realidade e a percepção das pessoas quanto aos políticos que representam a nossa sociedade. Então é esse o nosso trabalho e é esse o nosso objetivo que faz com que nós estejamos aqui na Câmara de Vereadores, sentados aqui nessa cadeira. Muito obrigado, senhor presidente. Explicações pessoais, com 5 minutos para cada orador, intransferível e sem apartes. Vereadora Rita. Senhora presidente, seu Mari, colegas vereadores, assessoria e internautas. Vamos voltar um pouquinho no tempo, há uns 5 anos atrás, quando me convidaram para me filiar no PSB e para concorrer à vereança, me propus o seguinte: como assim uma apaixonada pela causa animal e voluntária há 21 anos, o meu desafio era chegar até aqui, abrir a questão da causa animal nesse microfone e tentar conseguir as castrações. Então foram inúmeras proposições, inúmeros projetos, inúmeras indicações em vários segmentos do município. Mas a gente sabia que o que queríamos a chegar aqui, que seria um desafio, era as castrações gratuitas, não é? Pagas pelo Executivo. A munição que tinha, né, seriam as emendas impositivas. O que é uma emenda impositiva? Que já falei várias vezes nesse microfone. É uma emenda que cada vereador tem, que 50% ele tem que ir para a área da saúde e os outros 50% é livre. Essa era a munição que tinha. Então já encaminhamos 13 emendas impositivas, até agora foram pagas 2, e pagas pelo seguinte, porque ou paga, é uma emenda obrigatória por lei. Então, nessas 2 emendas que foram pagas, a gente recebeu o relatório hoje, em R$130 mil, foram castrados 356 animais. Deixaram de nascer 4.272 filhotes indesejados. Então, o meu mandato aqui ele tem dado resultado. A gente abriu nesse microfone, nessa Casa Democrática, aqui no Legislativo, a gente abriu sim a importância da questão da causa animal, que hoje a superpopulação já é uma questão de saúde pública. Então, estou feliz porque o objetivo de estar nessa casa está sendo, né, atingido, se bem que lá no começo do mandato, antes da gente assumir, antes do dia 1º de janeiro lá de 2016, 2017, o Executivo nos disse que um representante do Executivo nos procurou e nos disse que se nós não estivesse do lado dele, passaria por aqui por 4 anos e não conseguiria mostrar nada para o eleitorado, porque nada que saísse dessa vereadora ia ser aceito no Executivo. Mas a gente tinha essa carta na manga da emenda impositiva, e a emenda impositiva ou paga
ou paga, ela é obrigada por lei. Então, essa é a munição que tem, e isso que a gente conseguiu. 356 castrações, que deixaram de nascer 4.272 filhotes indesejados. Está em fase de licitação a terceira, e vai acontecer agora, ainda na Secretaria do Meio Ambiente, mas já estamos encaminhando uma indicação para que a causa animal, então, passe para o controle de zoonoses lá da Secretaria de Saúde, onde a gente, então, possa encaminhar as emendas impositivas, a próxima, a minha última, inteira para lá, e que se abra um programa de castração na Secretaria de Saúde. Então, é com muita satisfação que eu comunico aí às 838 pessoas ligadas à causa animal que me honraram com o seu voto, que a gente está conseguindo sim, e que mais de 4.000 cães deixaram de nascer, de cães e gatos deixaram de nascer no município de Vacaria, e a gente vai avançando. Avançando. Se não vem de um jeito, vem de outro. Então, as emendas impositivas são obrigadas a ser pagas e são elas, então, que estão nos beneficiando nessa hora. Quanto aos 90 anos do Dom Orlando Dotti, Dom Orlando Dotti é um bispo à frente do seu tempo. Estaremos propondo uma homenagem para ele na semana que vem. Então, ele sempre foi como vamos dizer, ele não foi um bispo conservador, né? Ele rompeu as portas da igreja, ele foi um bispo à frente do seu tempo. Então, e sem mais, então, os parabéns pelos 90 anos do do bispo Dom Orlando Dotti, desculpe, e a semana que vem estaremos homenageando ele. Obrigada. 5 minutos, vereador André. Obrigado, colega Selmari, presidente Selmari. Eu quero, nesse meu espaço das explicações pessoais, quero reforçar para a nossa comunidade, para a nossa população, que foi, de certa forma, prejudicada pelas contas abusivas da RGE, que amanhã a empresa estará abrindo as portas no Centro Comercial Sarasvati. Então, eu gostaria de chamar a nossa população que, porventura, tenha tido as suas contas de forma errada, de forma equivocada da empresa RGE, que se dirijam até o posto de atendimento, que tomem os devidos cuidados com o coronavírus, façam uso da máscara, façam a sua higienização na entrada do posto, mas que venham e reivindiquem o seu direito. Então, eu acho muito justo, realmente, era um objetivo que nós tínhamos de que a RGE abrisse o posto, porque nós temos o exemplo da Corsã, onde muitas pessoas estavam, de certa forma, prejudicadas, e quando a Corsã começou o atendimento novamente presencial ali, muitos problemas foram resolvidos. E isso, quem falou para mim, foi a própria assessora jurídica do PROCON, onde ela disse que as pessoas que estavam com problemas, a partir do momento que a Corsã abriu as portas, começou a fazer o atendimento às pessoas, todos os problemas, a grande maioria, foram solucionados. Então, nada mais do que justo que a RGE faça o atendimento para as pessoas, de que dê realmente esse suporte, porque nós não podemos deixar as nossas pessoas desassistidas. E nós, como pudemos observar, colega Selmari, muitas contas vieram erradas, e nós precisamos corrigi-las, e nós precisamos devolver esse dinheiro que muitas pessoas pagaram de forma indevida para a RGE. Então, amanhã, a partir do horário comercial, se eu não me engano é às 9 horas, começa o atendimento presencial da RGE no Centro Comercial Sarasvati. E que realmente todas essas contas equivocadas, elas sejam regularizadas e que as pessoas não fiquem no prejuízo. É isso que a gente cobra, é isso que a gente quer. A gente não quer nada da RGE. A gente só quer que eles façam o seu trabalho, e o seu trabalho de forma honesta com a nossa população. Então, eu peço muita tranquilidade para as pessoas que se dirijam até o posto de atendimento de forma educada, como a nossa população é, mas que realmente cobre os seus direitos. É só isso que a gente quer e é só isso que a gente pede, que a RGE faça um trabalho transparente, como todos nós aqui fizemos. Então é isso que eu gostaria de deixar dito para a nossa população, porque muitas pessoas
nos cobram, nos interpelam com respeito ao atendimento da RGE. Então, nós estamos felizes e certamente as pessoas terão esse atendimento e terão todas as explicações necessárias diante das contas abusivas que vieram nesses últimos meses. Então, gostaria de deixar aqui exposto para a nossa população, colega Selmari. Muito obrigado. Importantíssima essa notícia, vereador André. Realmente a abertura do posto, ela vai fazer com que as pessoas possam ter a possibilidade de estarem revendo essas contas abusivas que vieram. E principalmente porque nós sabemos, todos temos o conhecimento de quantas pessoas que não têm acesso à internet e não conseguiam resolver essa situação. Então, ficamos aqui também, cumprimentamos a RGE pela atitude de estar retornando com a abertura deste posto, para que as pessoas realmente possam fisicamente estarem indo para estarem resolvendo essas situações. 5 minutos, vereador Papado. Muito obrigado, senhora presidente. Boa noite a todos, mais uma vez. As pessoas que se encontram nesse plenário, aos que estão nos assistindo. Senhora presidente, foi muito bem lembrado o vereador André. A gente já tinha debatido nessa casa a respeito dessas contas abusivas que está vindo para os nossos munícipes. E até hoje eu recebi uma ligação de Joinville, de um amigo meu que está viajando, parou só para me ligar para ver se procede, se é verdade ou é mito, senhora presidente, a respeito de contas que chegam nas suas casas, muitas vezes com aviso de corte, mas aí eles estão me perguntando se vão pagar e cai em nome de outra pessoa. É bom que... Eu vou tirar a máscara para ficar melhor a fala. É bom que reabra, vereador André, presencial, que as pessoas possam lá se informar, se manter informadas, senhora presidente, para que não seja lesada mais uma vez, Então, parabéns, Espero que eles informem melhor essas pessoas aí e não façam mais o uso abusivo. A partir de amanhã, eu já vou deixar uma ordem no meu gabinete, as pessoas que chegarem ali, para trazer suas contas de luz de um mês para o outro, para a gente fazer o acompanhamento do que gasta no mês e do que gasta no outro. Ensinar os consumidores a tirar a leitura, para que eles não sejam lesados, porque isso aí é um abuso. Aí eles vão dizer que devolve o dinheiro. Eles não devolvem o dinheiro, simplesmente no outro mês eles dão uma baixadinha ali, os quilowatts ali, e vem aquela desculpa de qualquer maneira estão lubridiando o povo. Então isso eu não admito, e nós espero que os demais colegas dessa casa aí, se enganjem nessa causa aí, para nós terminar com esses abusos que está acontecendo, não só na parte da luz, mas também vamos cuidar também na parte da água e essas coisas aí. Vamos abrir os olhos aí, porque nós somos empregados do povo, então nós temos que dar uma resposta para eles. Muito obrigado, senhora presidente. Vereador Leandro. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os internautas, nós ficamos felizes quando recebemos notícias de que o município recebe recursos e que será aplicado para o bem-estar da população. O vereador Andrezinho aqui cita com propriedade 2 emendas do deputado Alceu Moreira, do MDB, que, por sua ligação pessoal com o deputado, vereador, estão sendo pagas ao município para utilizar para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Sem questão partidária, porque o MDB hoje se encontra na oposição e o recurso veio e vai ser aplicado e é para as pessoas. Agora, é lamentável quando um poder tenta, de maneira vil, subjugar o outro, a troca de ofensa ou de cooptação.
Eu estive nessa casa anteriormente e fui colega do vereador, então vereador Amadeu, hoje prefeito. Então o prefeito Amadeu conhece muito bem essa casa e como é que funciona o processo democrático, do que é situação, do que é oposição e da importância de ambas para o processo. Essa casa tem que fazer a sua parte, sempre. Às vezes uns têm uma opinião diferente e acabam fazendo de outra maneira, o que é respeitado. Eu lembro um fato, senhora presidente, senhores vereadores, até na CPI das horas extras, quando o atual prefeito sentou naquela cadeira e viu as irregularidades, chegou nesta casa e não teve coragem de pedir a CPI, coisa que nós tivemos e pedimos e fizemos. Então, a gente não pode apenas também, quando está do outro lado do balcão, começar a jogar diferente. Nós temos que jogar sempre da mesma maneira. Mas se a opinião dele é essa casa aqui, ele avilta a casa de maneira geral, quando diz que a casa é a pior de todos os tempos, porque a casa também é um espelho da população que o elege. Se nós somarmos aqui todos os votos dos vereadores, vai passar da votação dele. Porque todo mundo entra para cá com a votação do povo. Mas está no direito de falar o que falou. E me lembro de um ditado antigo, que cada vez mais ele é latente, ele é verdadeiro. Já dizia o Palombini: me fala do que tu te gabas, que eu te direi o que te faltas. Quem tem necessidade de se explicar muito, já está explicado o porquê. Não tem necessidade de explicar. É fazer. Quer fazer a crítica, faz. Quer fazer o projeto, vai lá e faz. Porque aí nós ficamos naquela questão de tentar, também, experiência política que ele tem de anos, de tentar trazer para si um certo protagonismo de alguma ação positiva que fez e o que o valha. Mas não é um bom caminho, viu? Não é um bom caminho, porque o dinamismo político nos permite entender que as coisas são rapidamente mudadas a todo momento e a todo cenário. E, infelizmente, tem pessoas que têm a memória curta, ou o compromisso mais curto ainda, com o que fala e com o que faz. Mas cabe a cada um responder aquilo que opta por fazer. Então eu registro aqui, presidente, com tranquilidade, que a casa está fazendo a sua parte em termos de... Eu não tenho dados estatísticos aqui, mas é parecido, muito parecido em toda a legislatura. A aprovação de projetos é muito maior chega a quase 90%, eu garanto, ou mais. Então, navega em mar tranquilo a gestão. Desde que mande projeto bom para cá, não há um vereador que vote contra. Até poderá um prefeito futuramente vencer, ter capacidade de fazer bons projetos e lotar esta casa de população para apreciar o voto dos legisladores. E eu quero ver quem vai votar contrário. Não precisa fazer muita barganha antiga, que é bem atual. Então, repudiamos veementemente. O vereador Mauro. O vereador Oswaldo. Mais alguém que não conseguiu se inscrever? Vereador Marcelo. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais colegas, especialmente as pessoas que estão nos acompanhando via TV Câmara. E aqui, nessa fala de hoje, é importante e não tem como ser diferente, né? Nós precisamos destacar a atitude, o entendimento que o nosso prefeito Amadeu teve perante essa questão
de Vacaria ter sido classificada anteriormente na bandeira vermelha pelo governador e ter se solidarizado com o comércio. E aqui faço uma menção ao Moisés da Unopar, o Vitor da Cindy Lojas, a Cláudia da CDL, o Fabiano, a Cláudia da SIC, desculpa, e o Fabiano da CDL. E fazendo menção a esses nomes, eu faço referência a todos os empresários, porque aqui está representado eles através dessas entidades. Cindy Lojas, SIC, CDL, que estiveram presentes na reunião na quarta-feira à tarde, no Salão de Atos da Prefeitura, juntamente com o colega André, que estava lá presente, e o colega Aldo representado. Então nós estávamos lá também em nome dessa casa, juntamente com, abraçando a causa desses empresários de Vacaria, abraçando a causa do trabalho, do emprego, da renda e da dignidade do nosso povo. E foi uma luta, envolvemos deputados, como já falaram alguns colegas, envolvemos a pressão dos empresários, não só de Vacaria, mas da Serra como um todo, porque a gente está vinculado à Serra. Aqui a gente faz referência às empresas Randon, de Caxias do Sul, e Marco Polo, que se uniram e compraram respiradores para Caxias do Sul, que isso foi também um fator importante para a mudança da bandeira, porque tinha mais equipamentos disponíveis, leitos disponíveis. Então essas duas empresas a gente tem que fazer referência. O nosso empresário que foi às ruas no sábado, que brigou pela sua classe, que brigou pelo emprego, que brigou pela renda, que brigou pelos seus funcionários, para que eles pudessem ter dignidade, para que eles pudessem dar o pão de cada dia para suas famílias. Isso é importante destacar. Essa união de todos que fez a diferença. Desde as empresas ao poder público, envolvidos num único objetivo. O objetivo da manutenção do emprego, da manutenção da renda e da dignidade das pessoas. Então isso nós precisamos exaltar. E aqui o parabéns especial ao prefeito Amadeu, porque era para nós estarmos na bandeira vermelha desde o início da semana. E ele, peitando o governo, que é do seu próprio partido, foi lá e se segurou até o que deu. Que depois, quando tem uma ação judicial, não tem o que se fazer. Ele cedeu na sexta e a gente acabou ganhando praticamente 4 dias aí para o comércio, para a indústria, para o serviço trabalhar e para as pessoas poderem ter as suas rendas. E principalmente os autônomos. Os autônomos são os que mais sofrem. São as pessoas que não têm aonde se recorrer. Todos sofrem, mas o autônomo é um pouco mais. Então, isso a gente tem que destacar. E todos saíram ganhando. Mas essa união, esse envolvimento. E como eu falei, de Caxias a Vacaria, da Serra aos campos de cima da Serra. Se não tivesse esse movimento todo, nós não tínhamos vencido. Se as empresas lá em Caxias não tivessem comprado os respiradores, nós não tínhamos mais leitos disponíveis, nós não tínhamos vencido. Se nós não tivéssemos conseguido mais 5 respiradores para o Hospital Nossa Senhora da Oliveira, através do governo federal, nós não tínhamos vencido. Que é mais leito disponível aqui também. Tudo se soma nos diversos critérios. E isso é importante a gente ressaltar. E na semana que se passou, o Executivo repassou os 5 milhões, mais de 5 milhões, 5.200 e alguma coisa, agora não lembro bem certinho o número, obrigado, colega, para o hospital, também que veio o recurso do governo federal, e nós fomos o segundo no estado do Rio Grande do Sul, só perdemos para o de Passo Fundo. Ou seja, no montante, a segunda maior verba, o segundo maior recurso veio para cá. E isso também está ajudando para que a gente pudesse mudar de bandeira. E parabéns a todos os envolvidos, e nós precisamos continuar nesse movimento forte. Presidente Seu Maria, uma questão de ordem. É possível nós votarmos o projeto 53 hoje?
se tiver concordância dos demais colegas. Sim? Ok. Thaís, por gentileza, os projetos que estão na pauta. Na pauta, Projeto de Lei Executivo 54 de 2020, que está em segunda discussão. Autoriza a suplementação no orçamento em execução no valor de 180 mil, referente ao superávit financeiro do ano de 2019, proveniente de doações recebidas de pessoas físicas e jurídicas para a execução de projeto apresentado por entidades e que serão analisados junto ao Conselho Municipal dos Direitos ao Idoso. Era este projeto em discussão. Presidente, também vamos acrescentar o projeto. Já acrescento 54 isso, também, né? referente, né, ao idoso. Também vamos colocar na pauta, vereador Douglas. Thaís, por gentileza, a leitura da ordem do dia. Ok. Na ordem do dia, aprovação das atas de números 37, 38, 39 e 40 de 2020. Indicação 71 de 2020, de autoria do vereador Leandro Borges de Lima, do MDB, que solicita ao Poder Executivo que utilize o valor de R$100 mil para o Programa de Aquisição de Alimentos. Este valor encontra-se disponível. A indicação de número 72 de 2020 é de autoria do vereador Mauro Deluque Schiller, do PSB, e solicita ao Poder Executivo que reduza em 50% o valor da tabela do Imposto sobre Serviço, ISS. A moção de apoio de número 12 de 2020 é de autoria também do vereador Mauro Deluque Schiller, e solicita que seja encaminhada a presente moção de apoio ao excelentíssimo senhor Eduardo Leite, governador de nosso Estado, e para o senhor Ranolfo Vieira Júnior, secretário de Segurança Pública do Estado, para a convocação dos aprovados no concurso de inspetor e escrivão da Polícia Civil realizado no ano de 2018. O requerimento de número 8 de 2020 é de autoria da presidente vereadora Selmari Souza da Silva, do PT, e solicita a presença da gerente da Caixa Econômica Federal, senhora Thelma Carla Hoffmann, para que participe de uma sessão online, objetivando maiores esclarecimentos de como está a nossa cidade em relação ao auxílio emergencial. E o projeto de lei executivo de número 53 de 2020, que abre crédito especial no orçamento em execução no valor de R$52 mil, para o pagamento de convênio realizado com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Vacaria, referente à confecção de máscaras e aventais para uso dos profissionais da Secretaria da Saúde no combate à pandemia do Covid-19. Eram estes os projetos, vereadora. Ok, Thaís. O vereador Mauro. Muito obrigado, presidente. Bom, a indicação 72, como muitos sabem, os comerciantes e todos os vereadores vestiram esta camisa na luta para que o comércio se mantivesse aberto. Também acompanhamos a luta dos transportadores escolares, que foram os primeiros a parar, não tem prazo para retornarem, e juntamente a eles encontram-se os taxistas, as costureiras, os carpinteiros, os advogados, dentistas, todas aquelas pessoas que pagam o imposto sobre serviço. Então, desta forma, eu quero parabenizar novamente o prefeito Amadeu, quando ele bateu o pé, indo contra o governador e deixando o comércio aberto, mas ele pode fazer mais. Ele pode acatar essa indicação e fazer com que, durante a pandemia, que seja cobrado apenas 50% do ISS. A gente sabe que a demanda diminuiu bastante e essa cobrança pela metade seria crucial, então, para poder dar uma fortalecida na economia em tempos de pandemia. Conforme a moção de apoio, a qual eu peço o voto dos colegas, eu quero primeiramente ressaltar o importante trabalho que a Polícia Civil de Vacaria presta no nosso município e também no Estado. E nós então deixamos um alento urgente dessa temática, que é que mesmo a Polícia Civil prestando um excelente trabalho que ela faz aqui em Vacaria, ela é a instituição que tem o maior déficit de policiais, conforme o número previsto em lei para a instituição.
A Polícia Civil ela foi a única que não teve todos os aprovados desse concurso de 2018 contemplados, se comparado com as demais instituições de segurança pública do Rio Grande do Sul. Então, a gente sabe que inúmeros crimes acontecem nesse município, e esse final de semana, quem acompanhou as páginas policiais, as rádios, viu que foi um final de semana atípico, foi ainda maior, e todas as regiões também sofrem com esse baixo efetivo policial. Desta forma, então, eu peço a votação, a apreciação dos colegas, para que nós aprovemos esta moção e encaminhe ao secretário de Segurança Pública, o senhor Ranolfo, e também ao governador Eduardo Leite. Os autores, continuamos, vereador Leandro. Senhora Presidente Selmari, senhores vereadores, as vereadoras e assistentes que nos acompanham, eu estava atentamente escutando as manifestações, e quando o colega vereador Andrezinho fala sobre críticas e propor. E essa é a minha intenção, senhora Presidente, quando apresentamos essa indicação, é propor uma possibilidade para que as pessoas tenham acesso à alimentação, através do programa de aquisição de alimento. Nós trocávamos até aqui algumas conversas com o vereador Douglas Sense, que atuou na gestão anterior e que já percebeu a importância desse programa, buscando alimentos, onde o governo federal disponibiliza para o produtor um cartão com valor de R$ 6.500 e que pode e vai ser utilizado esse seu produto para ser doado para a população. Então eu acho que é uma alternativa importante para trazer nessa discussão, para que a administração tenha uma possibilidade a mais de trazer alimento. Porque esse é um momento que nós vivemos que a administração precisa ter várias frentes. Quando os colegas aqui citaram a atuação para que o comércio funcionasse, estão de parabéns, os colegas. É importantíssimo. Quando a gestão tenta fazer algumas ações para manter emprego e renda, é importantíssimo. E quando nós temos possibilidade de trazer outras questões que remetam à saúde ou à alimentação, que possam proporcionar mais imunidade às pessoas. O que é a doença, presidente? É a falta de saúde. É lógico. E como é que se perde a saúde? Por várias coisas. Pela degradação diária, pela alimentação ou falta dela, e pelas práticas humanas. Então o Estado precisa interferir naquilo que ele consegue. Eu acredito que essa indicação é importante para conseguir alimentação. E, como eu citei anteriormente, além de sugerir a administração, eu estou à disposição porque nós temos uma pessoa que trabalhou nisso lá no Ministério da Cidadania, e está em Vacaria, e pode auxiliar voluntariamente qualquer pessoa da Secretaria para a questão burocrática. Então, isso aqui eu não estou de maneira nenhuma afrontando a administração, de maneira nenhuma eu quero dizer que não está sendo feito nada. Pelo contrário, eu quero dizer e reforçar que é necessário um olhar para o social. As pessoas estão com dificuldade de coisas básicas. E através disso, nós indicamos isso ao prefeito, para que ele verifique. E, se implantado, nós estamos à disposição para contribuir. Não é uma crítica pela crítica, não é esse o sentido. O sentido é um momento de exceção que nós vivemos. Que as forças têm que estar unidas. E é isso que nós queremos, senhora presidente. Então, por isso eu peço que os colegas votem favoravelmente, que é importante, é bom, e a população vai ter melhoria de qualidade de vida.
Não há dúvida. E o pequeno produtor vai vender e a população vai adquirir. Isso é importante e tem que ser movimentado. Se 2 produtores, C3, C4, C5, C6, C7, enfim, tudo que se faz é algo a mais. Eu quero até citar aqui, que é do colega Oswaldo e do colega Fernando, o saudoso Brizola, que dizia com propriedade: em meio a tanta sede, uma gota de orvalho me embriaga. Então, numa dificuldade dessa, se nós pudermos ajudar uma família, é uma boa e uma excelente ajuda. Eu vou falar da minha. Também a gente, né, nós propomos um requerimento convidando a gerente da Caixa Econômica Federal, a senhora Thelma Carla Hoffmann, para que a gente, né, que ela possa também prestar esclarecimentos para a nossa comunidade, como que está a questão do auxílio emergencial em Vacaria. Porque nós sabemos, né, os senhores, as senhoras com certeza recebem reclamações. A gente, né, infinitamente, as pessoas procuram esta casa e, né, e o seu cadastro, ele sempre dá a situação em análise. E isso já faz tempo, né, tem muitas pessoas que fazem 30, 40, 60 dias que o cadastro ainda continua em análise. Então, para que nós possamos estarmos tirando dúvidas com ela, e também sobre, né, a questão de né, que se possa pensar algumas outras possibilidades de como que aquelas pessoas que realmente não estão tendo acesso, como que poderia ser feito para que as pessoas recebessem esse auxílio emergencial. Porque já diz auxílio emergencial. Não tem como as pessoas ficarem esperando 30, 60 dias para o cadastro ser analisado. É auxílio emergencial. As pessoas realmente elas estão precisando comprar alimentos. As pessoas precisam comer. Então, para que a gente, juntamente com ela, possa, né, falar a respeito de saber como que está, né, como que está essa questão, principalmente aqui em nossa cidade. Então, né, peço que os senhores votem a favor, né, a esse requerimento e, posteriormente, nós vamos estar, né, marcando essa data para que ela possa estar conversando conosco. Senhora Presidente, será que Com a se assim palavra, os colegas depois dos autores poderem votar em bloco? Sim, pode ser, pessoal. Então, vamos lá. Com a palavra, por 5 minutos, os líderes. Líder da oposição. Senhora Presidente, eu gostaria só de fazer alguns breves registros a respeito do seu requerimento, que eu julgo muito importante para que nós tenhamos a presença da gerente da Caixa Econômica para fazer esses esclarecimentos. E eu vou aproveitar essa oportunidade, presidente, também, para questionar a gerente da Caixa Econômica Federal de quais foram os motivos alegados pelo Poder Executivo para não proceder à prorrogação dos empréstimos consignados dos servidores públicos do município de Vacaria. Me consta a informação última, se eu estiver errado, por gentileza, me corrijam, mas o município não aderiu à prorrogação dos consignados, tanto Banrisul quanto Caixa Econômica e outros bancos conveniados. Não me vem à primeira vista nenhum tipo de justificativa que caiba para o município não ter procedido este aditamento dos pagamentos. Lembrando ainda que há pouco tempo atrás, como eu recebi, vários outros colegas receberam, de servidores que, devido a não poderem estar no seu ambiente de trabalho, tiveram direitos retirados, que gerou toda aquela busca na justiça por parte do Sinva, e durante o período que se estava em discussão na justiça, os servidores estavam, alguns até recebendo 300, 400 reais por mês, né, o que complicava substancialmente o pagamento das suas contas e o seu direito a questões básicas, entre elas alimentação e subsistência de todas as formas. Então vai ser muito importante, nesse sentido também, para nós sabermos se o município apresentou algum tipo de justificativa. Mas o dinheiro, repito, não sai das contas do Executivo.
Isso é um contrato feito entre o servidor e o banco conveniado. Não me vem, e posso estar enganado, por isso é importante nós termos a presença da gerente, algum motivo que o município tenha utilizado tecnicamente para respaldar esta decisão de não ter aderido. Não sei, presidente, se as informações estão corretas. Se o município aderiu e não fiquei sabendo, por gentileza, me corrija. Mas a informação última que tinha é que não tinha aderido a esta questão. Outra situação importante de nós registrarmos aqui também, que nós estamos votando projetos de abertura de crédito especial e de suplementação, entre eles aquele lá do Instituto Federal, para que eles possam fazer o seu Fab Lab, que vai ser de grande utilidade para a comunidade de Vacaria no enfrentamento ao coronavírus. E mais do que isso, depois que nós passarmos por essa situação difícil, nós teremos um ambiente devidamente equipado para que os alunos do Instituto Federal e toda a comunidade de Vacaria possam desenvolver tecnologias de outras formas. Isso é muito importante porque nós estamos tendo um passo concreto nesse sentido, para que Vacaria possa ter um ambiente para desenvolvimento de tecnologias, que coisa que outros municípios já têm há muito tempo. Nós demoramos para chegar a isso, por força da pandemia, estamos passando esses recursos para o Instituto Federal, e não tenho dúvida que é um investimento baixo que nós estamos fazendo, mas que ele vai ter um retorno muito grande para a comunidade, na situação que nós vivemos e principalmente no futuro. E mais do que isso é importante nós falarmos. Eu ouvi os colegas da base do governo falando anteriormente que o município de Vacaria fez um aporte de milhões para a questão da saúde. Excelente. Que esses recursos também, boa parte deles vieram do governo federal. Excelente. Mas nós precisamos lembrar, por justiça, de que esta casa fez um repasse superior a 2 milhões de reais para contribuir com o enfrentamento do coronavírus. Todos nós aqui abrimos mão das emendas impositivas que tínhamos para compor esses valores. A casa cortou o máximo de despesas que tinha para cortar para suplementar as ações de combate ao coronavírus. Portanto, novamente reitero, contradiz a postura da Câmara de Vereadores com aquilo que está sendo alardeado por aí. Nós, no momento que tivemos a consciência da gravidade da situação, que precisávamos também fazermos esse aporte, a casa não hesitou. Nenhum dos 15 vereadores aqui se negou a fazer esse aporte para o Poder Executivo, para que, entre outras ações, pudesse suportar as medidas de saúde necessárias e, quem sabe, se assim entendesse também, utilizar esse valor para quitar a própria folha do funcionalismo público municipal. Então, faça esse registro, presidente, porque, reitero, muito embora sejam feitas colocações que não encontram respaldo na realidade, a realidade é essa. A Câmara de Vereadores, quando é demandada, contribui com o Poder Executivo e principalmente com a comunidade de Vacaria. Com 5 minutos, líder do governo. Líder do PSB. PSDB. Senhora Presidente, eu acho que os projetos 53 e 54 são importantes, mas também todas as indicações que vêm aí acarretar ao bom desenvolvimento do município são aí de forma boa, né, Douglas? Então, já me coloco favorável a todos eles. Líder do PTB. Presidente, sou favorável a todos os projetos, mas também quero só reforçar a fala do André com relação à RGE. É muito importante esse comunicado, essa notícia, André, e salientando que as contas de quase toda a população, ela teve um aumento, presidente, em torno de 50% ou mais, teve casos de dobrar, inclusive o comércio. Né? O comércio já vem sofrendo, como o Marcelo bem colocou, vereador Aldo. Aquela parada que tivemos ali atrás, ela impactou e até hoje o reflexo ainda está aí. Né? Imagine se não tivéssemos conseguido reverter essa situação com o empenho do prefeito Amadeu, parabenizo, por ter confrontado o governador sendo do seu próprio partido, mas também não concordo quando ele vai a público falar da Câmara de Vereadores, não estou nem dizendo por mim, mas pelos colegas, porque acompanhando de fora a gente vê que a Câmara tem sim, Oswaldo, contribuído em muito, tanto para o Executivo quanto para a cidade, né, para a comunidade.
E acredito que nenhum projeto importante para a comunidade deixou de ser votado aqui e deixará, né, presidente? Então, só fazer essa colocação. O André também falou da questão da Corsã. Eu vejo que, aqui só fazer um comentário, mas uma crítica construtiva. Nós tivemos um grande período de estiagem e não faltou água, né? Aí começou a chover, começou as faltas de água novamente nos bairros. Então, acho que teria que verificar essa questão. O vereador Graziotin trabalha na entidade, né? Então, eu me estranha isso todo dia, quase, ou toda semana eu vejo pessoas comentando de alguns bairros que estão sofrendo com falta de água. Mas, com relação aos projetos ali, favorável a todos eles, só mesmo essa questão salientando e reforçando a fala do André com relação à RGE e aos comerciantes, como o Marcelo bem colocou e o vereador Aldo também. Líder do PL. Presidente, são favoráveis às indicações, só colaborando com a colocação do vereador Leandro. Realmente foi uma fala muito feliz, que a gente ouviu aqui que há dificuldades em achar produtores, mas nesse momento, se nós ajudarmos um produtor e esse produtor sirva uma família, é uma família a menos, que é uma causa que a gente vem brigando, e vou repetir novamente que fome a gente supre essa necessidade no ato e não espera. A gente não tem que esperar com coisas guardadas para o mês que vem, quando a pessoa está com a necessidade no dia de hoje. Então, volto a frisar essa questão da distribuição de alimentos por parte do Poder Executivo Municipal, que seja dada uma celeridade nesse processo para que realmente as pessoas sejam atendidas, e com certeza, o seu vereador Leandro também já foi atrás, viu que esses recursos estão disponíveis, R$100 mil na mesa dos vacareiros de alimentos, diga-se de passagem, vereador Leandro, de muita qualidade. Nosso produtor produz uns alimentos de muita qualidade. Então, a importância que tem de colocar esse projeto em execução o quanto antes, presidente. Líder dos republicanos. Líder do MDB. Líder do PSD. Líder do PDT e líder do PP. Colega presidente Selmari, gostaria de saudá-la por essa iniciativa de nós termos essa videoconferência com a gerente da Caixa. Eu acho que muito importante realmente, porque muitas pessoas ainda nos procuraram, né, colega Selmari, no início dos cadastros para o auxílio emergencial. Centenas de pessoas nós atendemos aqui na casa, e nós precisamos realmente entender o porquê de muitas pessoas ainda não terem o seu benefício aprovado. Então, saúdo essa iniciativa da Vossa Excelência. Nós precisamos realmente dar esse atendimento para as pessoas, principalmente para aquelas que não têm acesso, colega Selmari, e são muitas que nós sabemos. Então, é muito importante realmente nós fazermos estes esclarecimentos para que nós estejamos municiados de informações para passar para as nossas pessoas, porque muitas vezes as pessoas nos procuram, a gente procura fazer este atendimento, mas a gente não tem as informações necessárias para passar para essas pessoas. Então, saúdo a iniciativa da Vossa Excelência, da senhora colega Selmari, e eu acho que vai ser muito importante mesmo esses esclarecimentos. Também como o colega Leandro fez a sua indicação, colega Leandro, parabenizo. E eu tenho um vizinho de nome Natalino, que ele é um grande produtor, meu vizinho, e realmente são produtos de muita qualidade, colega Selmari, que nós temos que incluir, achar uma forma, colega Leandro, de nós incluir essas pessoas também no cenário, no mercado econômico do nosso município. Então, são todas iniciativas que nós somos favoráveis, e nós temos esse entendimento de que é muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade, principalmente dos pequenos. Nós precisamos fazer a inclusão dos pequenos, achar uma maneira, uma forma, colega Marcelo, de nós fazermos essa inclusão no cenário econômico do nosso município. Muito obrigado, colega.
Vamos para a votação. Então, votando o projeto 53, votamos os demais. Como que é seu voto, vereador Mauro? Favorável, presidente. Tá na discussão da pauta. Obrigada. Nossa, Fernandinho. Não tá? Eu voto aqui então. Tá. Todos os projetos foram aprovados por unanimidade. Como os senhores falaram, hoje registramos o aniversário de 90 anos de Dom Orlando Dotti, o nosso bispo emérito de nossa cidade. Esta casa lhe deseja todas as bênçãos de Deus, saúde, paz, e que continues, né, com o testemunho de amor e compromisso com a vida. E, posteriormente, né, a casa vai estar fazendo uma homenagem pela passagem dos 90 anos do Dom Orlando Dotti, o nosso bispo emérito. Saúde e paz para o senhor e vida longa. Boa noite a todos. Não havendo mais nada a tratar, e sob a proteção de Deus, declaro encerrado os trabalhos.